Nesta quinta-feira, a média móvel de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil estava em 86, uma variação de 138% comparado a 14 dias atrás. É a maior marca nos últimos 54 dias. Em Minas Gerais, a média móvel está em 191%. A média móvel é calculada a partir da média da quantidade de ocorrências nos últimos 7 dias. De acordo com especialistas, essa é a forma mais eficaz de medir a evolução da doença. Há um ano, em novembro de 2021, a OMS classificou a cepa Omicron do coronavírus como uma variante de preocupação. A variante BQ1 ela é uma variante de preocupação, né? O vírus ele tem uma capacidade de mutação muito grande, né? Principalmente vírus respiratórios. A exemplo disso, a gente tem a vacina anual, né? Contra a gripe, contra a influenza, onde que os pesquisadores, né? Fazem a vigilância dessas cepas que estão circulando. A tendência de alta no número de casos e de mortes por Covid serve de alerta para que alguns cuidados sejam tomados, principalmente em relação às vacinas. À medida que for aparecendo novas variantes, a gente precisa de ir trocando as vacinas e tomando as vacinas para prevenção. Inclusive foi aprovada recentemente a vacina bivalente, né, pela Anvisa, que a gente não tem perspectiva de compra ainda no Brasil, porém a vacina bivalente ela faz essa proteção contra essas cepas, né, que são cepas originárias, né, essas cepas variantes, que não é o mesmo coronavírus que a gente encontrou lá em dezembro de 2019. Então, à medida que a doença vai avançando, a tecnologia ela também vai avançando e nós precisamos de ser vacinados contra essas cepas, né, que estão prevalentes aí. Em termos de prevenção global, o Brasil não atingiu uma cobertura vacinal satisfatória. Uma boa parcela da população ainda não tomou as doses de reforço. Então, as pessoas que estão sendo internadas e morrendo de Covid são os que não estão com o esquema vacinal completo, né? Algumas pessoas só tomaram a primeira dose, algumas só a primeira e a segunda, sendo que já está recomendado aí para os maiores de 18 anos as 4 doses. Então é esse o perfil, principalmente porque utilizamos estratégias diferentes de imunização, né? Então com vacinas diferentes, com tecnologias diferentes, então é muito importante que o nosso sistema imunológico ele seja incentivado à produção de anticorpos com essas várias possibilidades que a gente tem aí. A campanha de vacinação para 2023 vai depender de como a Covid vai se desenvolver. Nós não sabemos ainda quantas doses serão necessárias. O que a gente espera é que a vacina, que a doença ela seja uma doença sazonal, né? Então que ela permeie aí os meses o período do outono e inverno, e que assim como a gripe, né, a gente verifique quais são as cepas que estarão rodando, né, no hemisfério norte, para a gente produzir as nossas vacinas e proteger a gente quando nós chegarmos no outono e inverno. A Anvisa aprovou a vacina Comirnaty, produzida pela Pfizer, contra a Covid, para crianças dos 6 meses aos 4 anos de idade. Mas, para crianças entre 3 e 4 anos, a Coronavac continua sendo o único imunizante até agora aprovado pelo Ministério da Saúde. A gente tem tido muitos casos de crianças e de morte na população pediátrica. A gente sabe da importância de todos os vírus respiratórios no tratamento nesse contexto infantil, que essas crianças elas desenvolvem várias doenças, gripes, resfriados, pneumonias por conta disso. Então a gente precisa também desse avanço que hoje em dia só está permitido, né, a vacina infantil para as crianças que estão com comorbidade. A gente precisa avançar também nessa faixa etária. Também foi aprovada a venda, sob prescrição médica, do medicamento Paxlovid, utilizado no tratamento para a Covid-19. No entanto, o remédio possui algumas contraindicações. Mas ele tem várias prerrogativas para o uso, né? Existem vários critérios para fazer o uso da medicação do Paxlovid. Tem várias contraindicações também, né? Não é para todo mundo que foi feito a medicação, e também tem o tempo de uso que tem que ser feito nos primeiros dias. Então
assim que tiver com sintomas, né, principalmente o grupo de risco, né, os mais idosos, imunossuprimidos, que fazem tratamento quimioterápico, que tem alguma outra comorbidade importante, precisam procurar avaliação médica para receberem a indicação ou não do Paxlovid. Além da vacinação, alguns cuidados individuais são recomendados para ajudar no combate à disseminação do vírus da Covid-19. Aqueles cuidados básicos, né? Principalmente aí os pacientes do grupo de risco, que seria o uso da máscara. É muito importante as pessoas terem consciência a respeito dos sintomas e da testagem, né? Então, se eu tô com febre, tosse, eu preciso me isolar, esperar para fazer o teste, né? Ter essa paciência, cumprir com o isolamento, né? Retornar às atividades com o uso da máscara e do distanciamento social. E principalmente o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas que são mais idosas, imunossuprimidas, doentes crônicos, que estão mais reféns da doença.